Marcela era uma menina de Fortaleza, no Ceará, cercada de médicos por todos os lados. 8 psiquiatras na família, incluindo o pai, o Dr. Gilson Almeida. Claro que ela sonhava ser médica, e entre os que a incentivavam estava também o avô Walter, que todo domingo levava a Marcela a uma banca de jornais, numa rotina de comprar gibi para ela e jornal para ele. Político de prestígio na região, o vô Walter tinha ainda o importante papel de ser o construtor de memórias para a neta e provocá-la a pensar. Deu muito certo e hoje aquela menina de Fortaleza é a doutora Marcela Almeida, psiquiatra nos Estados Unidos, diretora médica de um grande hospital em Boston e professora na Universidade de Harvard, uma das mais prestigiadas instituições de ensino do mundo. Na hora de escolher em que área se especializar, a doutora Marcela optou pela saúde mental das mulheres, que muitas vezes sofrem com uma dor invisível em que nada traz alívio e muitos acham que é frescura. Mulheres grávidas ou que acabaram de ter filhos e são cobradas. Como assim você não é feliz? Como entender a dor de quem não se reconhece mais no espelho? A doutora Marcela foi por trás deste reflexo estender a mão para quem realmente precisa. E nós também queremos entender a doutora Marcela, que vai conversar com a gente direto de Boston, nos Estados Unidos. Bem-vinda ao programa Mulheres do Nosso Tempo, aqui na TV Evangelizar, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, Denise. Obrigada pelo convite. Doutora Marcela, que dor é essa? Essa dor invisível, né, que afeta tantas mulheres, é uma dor silenciosa. Pela sua experiência, como é que a gente consegue descrever essa dor? A depressão, a ansiedade, doenças psiquiátricas em geral, continuam sendo muito estigmatizadas no mundo inteiro, em alguns lugares mais que em outros, mas de uma forma geral, há ainda muito estigma e muitas vezes a pessoa segue sofrendo sozinha, com medo ou vergonha de procurar ajuda especializada. O que não existe em outras áreas da medicina. Por exemplo, se você quebrar um braço, na mesma hora você vai para a emergência, botar um gesso, ou se precisar de uma cirurgia, você cuida disso imediatamente. Mas quando você tem uma dor emocional, quando você está deprimido, quando você está ansioso, ou tendo ataques de pânico, ou até algumas coisas mais sérias, você muitas vezes sofre calado por medo de procurar ajuda. Quando as mulheres chegam até o seu consultório, elas descrevem essa dor, como é que elas conseguem se comunicar falando do que elas estão sentindo? Até chegar ao consultório, geralmente ela já sofreu por muito tempo. A gente está falando de anos, em média 5 anos, entre o começo dos sintomas até a mulher decidir procurar ajuda especializada. Quando elas finalmente chegam, há muita relutância, elas têm medo de que a gente vá julgar o que ela está sentindo. E principalmente eu me especializei na parte de saúde mental da mulher, ou seja, eu vejo muitas mulheres na gravidez e no pós-parto, então geralmente elas vêm com muita culpa, por que isso está acontecendo comigo. Eu leio na mídia que não é assim, que todo mundo tem uma gravidez de muita felicidade, de muita plenitude, e essa pressão social que a gente recebe, a gente é levada a crer que quando a gente sofre durante a gravidez, alguma coisa está errada com a gente, porque não é assim que a mídia retrata as mulheres. Então, elas vêm com culpa, elas vêm com vergonha, elas vêm com medo de ser julgadas, e é uma pena que quando a gente sabe que elas sofreram por tanto tempo, desnecessariamente, porque há muitas pessoas dispostas a ajudar essas mulheres, o tratamento
é relativamente fácil e é bom ver que o estigma está diminuindo cada vez mais, mas ainda há muita relutância pela busca de tratamento psiquiátrico, infelizmente. Por onde começar? Essas mulheres, muitas estão nos ouvindo agora e devem talvez até passar por isso ou algo parecido. Por onde começar? Claro que com ajuda médica, né? Mas qual é o caminho, doutora? Então, depende de cada mulher, de quais sintomas ela tá tendo, a severidade dos sintomas e como eles afetam o dia a dia dela, a vida familiar, a vida profissional dela. Em alguns casos, a gente faz só psicoterapia, algumas sessões com um terapeuta, pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra. Muitos casos não requerem tratamento com medicamentos. Algumas vezes, algumas mudanças no estilo de vida, a gente recomenda uma melhora no sono, na qualidade do sono, exercícios físicos também ajudam muito com problemas psiquiátricos durante a gravidez e no pós-parto, yoga, meditação, ajuda espiritual, essas coisas às vezes fazem toda a diferença e muitas vezes são suficientes para tirar a mulher de um estado de depressão durante a gravidez ou no pós-parto. Nos casos mais sérios ou onde há mais prejuízo no desempenho da mulher, na habilidade da mulher de fazer as coisas que ela tem que fazer no dia a dia, na performance, no trabalho, no casamento, de cuidar de outros filhos. Às vezes, a gente precisa indicar tratamentos com medicamentos. E aí o estigma é ainda mais forte, porque a maioria das pacientes, e inclusive alguns médicos, inclusive psiquiatras, muitas vezes são relutantes em prescrever medicações na gravidez com medo de o feto vir a ser afetado, mas há evidências, há muitos estudos na última década, a gente vem acumulando uma quantidade significativa de evidências científicas de que há muitas medicações que são muito seguras durante a gravidez e que podem melhorar completamente a qualidade de vida da mulher nessa fase tão importante da vida, né? Uma fase que ela merece usufruir o máximo que ela puder, ela merece ter a habilidade de se conectar com o bebê. Gostaria de falar um pouquinho sobre a participação do companheiro e também da família com essa mulher, né, que está passando por uma gestação ou acabou de ter um filho, às vezes se sente até obrigada, entre aspas, a ser feliz, porque todo mundo passa isso, mas tem o papel também da família e principalmente do companheiro quando ele está presente, não é, doutora? Que papel é esse? Com certeza, eu sempre falo que a escolha mais importante que qualquer um de nós vai fazer na vida é a escolha do companheiro, da companheira, porque isso vai afetar todas as áreas da nossa vida, todos, profissional, pessoal, tudo. O parceiro é fundamental para uma mulher que está sofrendo transtornos psiquiátricos na gravidez e no pós-parto. Eu sempre gosto de chamar o parceiro para consulta, para a gente poder ter essa conversa. Ele tem um papel primordial de dar amparo, de dar suporte, de não julgar, porque muitas vezes, porque a gente não vê o sofrimento, né, ao contrário de lesões físicas, a gente não vê. Então, muitas vezes a mulher recebe o rótulo de, né, sei lá, está inventando, é frescura, acorda, vai trabalhar. Então, ouvir do médico ou do terapeuta faz muita diferença. Ele pode ficar responsável, por exemplo, por se certificar de que ela está tomando a medicação, de que ela está indo para as consultas com o terapeuta, de que ela está indo para a academia. Eu também sempre recomendo um tempo do casal, só os dois, nem que seja 1 hora por semana, isso é uma coisa que eu sempre fiz no meu casamento, faz muita diferença,
para o relacionamento. No pós-parto, uma coisa que eu sempre recomendo é a mulher precisa dormir. Então, o que eu recomendo sempre para o parceiro é, a cada 3 noites, ele fica responsável pela mamada no meio da noite. Se a mulher escolher amamentar, ela tira o leite e ele dá a mamadeira no meio da noite. Se ela estiver dando aleitamento artificial, ele fica responsável pela mamadeira, de forma que ela consiga ter uma boa noite, pelo menos uma boa noite, muitas horas seguidas, a cada mais ou menos 3, 4 dias. Isso vai fazer total diferença no bem-estar dela e também vai melhorar a relação entre os dois. Ela vai se sentir amparada, ela vai se sentir valorizada. O pai também vai melhorar a relação com bebês. Tem vários estudos que provam que isso melhora o bonding do pai com o filho. Então, é uma coisa simples que faz muita diferença na dinâmica familiar. Mesmo com todo o conhecimento que tem hoje, Marcela não esquece da época de estudante de medicina, quando atendeu comunidades carentes no interior do Ceará. Lugar onde a saúde era escassa, faltava comida e até juízo. Tamanha dor de mães que muitas vezes não tinham o que dar de comer aos filhos. E depois que eu terminei a faculdade de medicina, eu trabalhei no sertão do Ceará. E até então eu achava que eu sabia o que era miséria, mas eu estava errada. Eu aprendi lá, vendo aquelas pessoas que não tinham estudo, eu tinha que desenhar o sol e a lua para dizer quando era para tomar medicação, se era de dia, se era de noite. Eu tinha paciente que vinha pedir remédio para verminose, porque não tinham o que comer, então aquela mãe dava comprimidos para os filhos, em a substituição ao alimento, e aquela realidade mudou muito a minha forma de pensar como pessoa e como médica. De Fortaleza, Marcela foi para os Estados Unidos fazer sua especialização em saúde mental. Atendeu pacientes afro-americanos, imigrantes latinos e todos que pediam socorro para não enlouquecer. Depois de alguns anos, me tornei a diretora do Serviço de Saúde Mental da Mulher da Universidade de Illinois, que era o maior dos Estados Unidos na época. Às vezes até me perguntava o que eu estou fazendo aqui, será que eu mereço, será que eu dou conta? Tem essa síndrome do impostor que afeta nós mulheres tão frequentemente. E eu sempre achei muito gratificante trabalhar com essa população vulnerável. Foi no começo da carreira como médica nos Estados Unidos que Marcela conheceu o marido, Gil, também médico brasileiro, só que anestesista. E depois de poucos meses a gente casou. Na verdade, eu pedi ele em casamento. Depois de poucos meses, e a gente está casados há 16 anos. Ele morava em Nova York e eu morava em Chicago. Então, a gente ficou num relacionamento à distância durante 1 ano, até que ele se mudou para Chicago. E depois de 15 anos, foi a minha vez de me mudar para seguir o sonho dele. Essa é a coisa bonita da vida, essa troca. Ele foi lá atrás e agora eu me mudei para Boston por causa de um projeto dele. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já! A médica bem-sucedida de Chicago, de repente se viu com o marido e 3 filhos em uma cidade pequena, sem emprego, mas com a certeza de que naquele momento precisava priorizar a família. Foi então que Marcela teve uma ideia: pedir emprego nos maiores centros médicos de Boston, nos Estados Unidos, mandando e-mail, contando só a verdade. Eu cheguei em casa e saí escrevendo para as universidades,
fui assim, brutalmente honesta, coloquei no e-mail help, expliquei a situação. Meu marido foi transferido para Providence, eu não quero morar em Providence e para isso eu preciso de um emprego em Boston para justificar morar em Boston. E coloquei meu currículo, adicionei algumas referências e dos 3 lugares para onde eu mandei esse e-mail, os 3 me ofereceram um emprego. O que mostra que a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos. Se a gente não for proativa, ninguém vai ser pela gente. E qualquer pessoa, eu acho que teria achado, inclusive meu marido achou, você é louca de fazer isso? Ninguém faz assim, mas eu fiz, segui minha intuição e no final deu tudo certo. Tudo certo mesmo. A doutora Marcela é hoje diretora médica no Hospital Universitário Comunitário de Cambridge, em Boston, no Nordeste dos Estados Unidos. E também é professora na Universidade de Harvard, a mais antiga e conhecida universidade dos Estados Unidos, por onde passaram nada mais, nada menos de 150 pessoas que já receberam o Prêmio Nobel. Além de ao menos 8 ex-presidentes americanos, entre eles Barack Obama. Na sala de aula, seu foco é a saúde das minorias e também a disparidade de gênero e raça. Pesquisa publicada no New York Times mostra que entre os chefes de departamento na medicina dos Estados Unidos, só 18% são mulheres e destas, apenas 1,6% são negras. A diferença de salário de um médico para uma médica chega a $2 milhões ao longo de 40 anos. And like you said, it's a very important topic that doesn't receive the attention it deserves for a variety of reasons that I will. Eu acho que chegar até aqui foi uma consequência de vários pequenos atos. Ninguém um dia acorda professor de Harvard, né? São vários pequenos gestos e atitudes ao longo dos tempos. A minha dedicação que eu tenho hoje é a mesma que eu tinha quando eu trabalhava no interior do Ceará, que eu tinha quando eu comecei como residente na Universidade de Chicago. Tem que ter muita disciplina, tem que ter foco, saber onde você quer ir e trabalhar no dia a dia. Eu sempre gostei de acordar cedo, sempre fui a primeira pessoa a chegar no trabalho, era uma das últimas a sair. Sempre dizia sim para todas as oportunidades interessantes, às vezes até algumas não muito interessantes, mas eu sempre era aquela pessoa com quem as pessoas podiam contar. Se eu não soubesse fazer uma coisa, eu aceitava o desafio e ia atrás de aprender. E eu acho que o comprometimento que eu tenho hoje com meus pacientes, professores da universidade, não é diferente do comprometimento que eu tenho com pacientes que eu ainda vejo aqui, imigrantes, sem documentos, às vezes em casa. E eu acho que isso é percebido pela instituição. Você tem que trabalhar em passos pequenos, dia após dia. E se você quiser colher alguma coisa boa, você tem que plantar todos os dias. E às vezes a colheita demora, às vezes a colheita só vem depois que muita gente até já desistiu. Mas se for para o seu bem, se for uma coisa que vai ser boa para você, vai acontecer. Você tem que ser perseverante, você tem que ser disciplinado. E muita disciplina. Marcela acorda às 5 da manhã, malha, medita, leva os filhos para a escola e vai trabalhar. E se não bastasse a rotina cheia, nos últimos 2 anos se tornou corredora de maratona. Marcela conta que não conseguia correr nem 10 minutos. Treinou, teimou e foi parar na Maratona de Chicago, uma das maiores do mundo, com 45 mil atletas, que precisam ser sorteados em uma loteria para conseguir participar.
Marcela não só encarou 42 quilômetros, como no meio do caminho ainda salvou a vida de um homem. Nunca tinha corrido nem 10 quilômetros, nem corrida de rua, nada. Foi a minha primeira corrida de rua e foi logo a maratona. Mas foi na minha cidade preferida do mundo, foi meio catártico, porque era como se fosse a culminação de um ano e tanto de reclusão, de isolamento, de persistência lá treinando. E daí fui com a cara, a coragem, e na milha 16, 17, não sei quanto isso dá em quilômetros, 20 e poucos quilômetros, 30, sei lá, a minha amiga que estava correndo mais na frente me mandou uma mensagem: Marcela, tem um homem colapsado, ajuda ele, por favor. Só que na hora eu não dei importância, porque eu sei que tinha gente lá para ajudar. Eu não estava lá como médica, eu estava lá como corredora, amadora, ainda por cima. Daí ela me manda outra mensagem: não tem nenhum médico lá, só tem polícia e bombeiro, ajuda lá que ele não está voltando. Daí eu parei, ajudei e fiquei lá até ele voltar. Graças a Deus ele voltou. E continuei correndo. Daí, na milha 19, meu pé, eu não aguentava mais, porque estava tão quente. Chicago geralmente não nessa época do ano é muito frio. Aliás, quase o ano todo é muito frio. Mas nesse dia estava tão quente que os meus pés incharam e eu não conseguia mais continuar correndo. Cada vez que meus pés tocavam no chão, era uma dor insuportável. Daí, eu não tinha muita opção, tirei os tênis e continuei correndo só de meia. Corri as últimas 9 milhas só de meia, inclusive tem a foto, eu cruzando a linha de chegada, segurando os tênis, e um dos momentos mais empolgantes da minha vida. E graças a Deus eu terminei viva, sem sapato, mas muito feliz. E também isso é uma mensagem importante que eu quero que um dia os meus filhos absorvam, que a gente tem que ser criativo. Às vezes as coisas não vão como a gente quer e a gente tem que se adaptar. E se uma coisa não está legal, não está funcionando, manda embora, porque a gente tem que continuar seguindo. Os meus filhos são a melhor parte da minha vida, a melhor parte de mim. Eu vejo eles como presentes de Deus, milagres mesmo, porque por muito tempo a gente não conseguiu engravidar. Tanto eu como meu marido tínhamos problemas de fertilidade e vários médicos falaram que as chances da gente engravidar eram pequenas. Fiz todo tipo de tratamento, inclusive 3 ciclos de fertilização in vitro, nada funcionou. Até que uma amiga me falou para desconectar um pouco de tratamento médico e entregar a Deus, falando que os planos de Deus são sempre perfeitos e tudo acontece na hora certa. E eu como médico, meu marido como médico, assim, para a gente é um pouco difícil de aceitar isso, porque a gente sabe como as coisas funcionam. Mas eu não tinha muita alternativa e foi assim que eu fiz. E logo depois eu engravidei. Engravidei do meu filho, Gabriel. Escolhi esse nome que significa presente de Deus, porque é o que ele é. E logo depois engravidei da Bebel e depois da Júlia. Então, são 3 filhos que eu vejo como presentes de Deus e são a melhor parte de mim. Eu acho que é muito importante a gente reconhecer as nossas origens. Eu acho que saber exatamente de onde a gente vem e não perder isso de foco
é fundamental. Eu tive a sorte de estar sempre cercada de uma família muito amorosa, muito incentivadora. Além do meu pai, da minha mãe, eu sempre tive muito contato com os meus avós. Perdi minha avó em 2020, aos 96 anos. Meu avô ainda é vivo e meus avós sempre foram uma grande inspiração na minha vida. Até hoje, às vezes, em momentos de ansiedade em que eu não sei como eu devo proceder, o que eu tenho que fazer, eu lembro claramente das lições deles. Por exemplo, a minha avó dizia assim: se não deu certo é porque não era para sua felicidade. Então eu sigo o meu caminho com essa convicção. Meu avô sempre falou: a vida gosta de quem gosta dela. Quanto mais você dá para a vida, mais a vida vai te dar em troca. Quanto mais você acredita na vida, mais a vida vai acreditar em você. She's fluent in 5 languages, including her native Portuguese. She won a Best Paper Award at the Brazilian Meeting of Psychiatrists on a paper entitled What Kills Doctors. Her program director, Deborah Spitz. Congratulations, Marcella. No próximo programa, a história de uma mulher chamada Andréia. Quando criança, viu a mãe assassinada, foi abusada sexualmente, não conviveu com o pai, mas decidiu que iria escrever uma história com final feliz. Uma lição de vida para entendermos que cada cicatriz que temos é a confirmação de que feridas saram sim. É na semana que vem, aqui no programa Mulheres do Nosso Tempo.